O 7 de setembro para o torcedor do Santos deveria ter sido um dia de paz e tranquilidade. Primeiro porque não teve jogo, né, do time principal, porque o Sub-12 e o Sub-14 venceram suas partidas nas competições, na competição que estão disputando agora, né, contra o São Bernardo, fora de casa. Pela boa coletiva não, pela sequência de entrevistas que o Galo deu para órgãos de imprensa para falar sobre a situação do clube, né? E principalmente porque foi no 7 de setembro em que Pelé fez o primeiro gol com a camisa do Santos em 1956, lá contra o Corinthians em Santo André, né? Contra o Corinthians de Santo André, um gol contra o Zaluar. Tinha 15 anos o Pelé na oportunidade. Mas o 7 de setembro foi cansativo, inclusive para funcionários do clube, diante de mais dois problemas. Eu vou dividir esse meu lamento aqui com vocês. A segunda parte será para falar sobre a lesão do zagueiro Alex, e eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Se você estiver vendo esse, acompanhe o que virá o outro vídeo, né, falando sobre a situação do zagueiro Alex e da pouca quantidade de zagueiros que tem o Santos. Este especificamente é para falar sobre mais um caso de denúncia de assédio, no caso moral e sexual, envolvendo um integrante do Santos, como foi no caso do Falcão. Desta vez com o Cleiton Lima, o técnico das Sereias da Vila. E este é, portanto, um conteúdo que vai tratar sobre a situação das Sereias da Vila. E eu vou começar a falar aqui, dar todos os lados da notícia neste momento e fazer uma reflexão a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo do Canal 10, aqui do nosso Canal 10. Este é um conteúdo exclusivo de Cicobi Unimais Metropolitana. Sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. O telefone é o 13 3229 8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Se você está chegando agora aqui ao Canal 10, eu peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. E você pode também compartilhar os nossos vídeos com o íconezinho compartilhar aqui embaixo na sua rede social ou no seu grupo de WhatsApp. Bom, um dia como o 7 de setembro mostra como as coisas no Santos elas estão acontecendo negativamente e deixa uma sensação ruim até para o que pode acontecer em relação à nossa luta contra o rebaixamento. Eu acho que o Santos precisa de um trabalho espiritual muito sério mesmo. E eu não estou brincando, não. Tem gente que acha que, não, claro que tem que ter profissionalismo, seriedade e tal, mas é preciso que se escolha algumas pessoas que tragam uma vibração diferente, como o Galo tem tentado trazer no time masculino, como o próprio Diego Aguirre, que me parece ser um cara de bom trato e tal, independentemente de você concordar ou não com as ideias táticas dele, mas eu vejo que há jogadores que no masculino têm uma vibração ruim, e eu não sei dizer, sinceramente, porque a gente não tem um acompanhamento mais profundo dos comportamentos das jogadoras das Sereias. É óbvio que seria ingenuidade da minha parte achar que todas têm um pensamento positivo, uma vibração alta, elevada e tal. Não deve ser, não vai acontecer. Aliás, não acontece com elas, nem com nenhum time de futebol no mundo, masculino ou feminino. Mas, enfim, as expectativas em relação ao futebol feminino são, hoje ainda, inferiores ao futebol masculino. E elas, até que se prove o contrário, né, e difícil, e claro, isso não vai acontecer, a temporada do masculino está jogada às traças, né, elas foram semifinalistas de um campeonato brasileiro e estão numa reta decisiva de campeonato paulista, classificadas já. Inclusive, o jogo contra o Pinda vai ser no mesmo dia de Santos e Cruzeiro, né, porque a CBF ela é pródiga em marcar jogos na mesma cidade no mesmo dia, só que vai ser em Uricumursa, aparentemente, né. Eu só tenho dúvida em relação ao horário, aqui desoficialmente 9 da noite. Enfim, é um jogo para o Santos sacramentar a sua segunda colocação aí na tabela geral do Campeonato Paulista.
Então a diretoria tem uma semana para colocar alguém para treinar o time. Não só um treinador, mas uma comissão técnica inteira, porque toda a comissão técnica foi destituída nesta quinta-feira, quando o Santos soltou uma nota oficial às 3h25 da tarde, que foi realmente, chamou a atenção. O treinador da equipe, Cleiton Lima, colocou seu cargo à disposição, que foi aceito pela diretoria. Também deixaram seus cargos auxiliar técnica Fabi Guedes, preparadora física Vanessa Montebello, o analista de desempenho Júlio Rezende, o preparador de goleiras Gabriel Ribeiro, a psicóloga Luísa Garuti, o massagista Tarso Agifo e os fisioterapeutas Douglas Antonini e Lucas Vassen. O clube agradece aos serviços prestados e deseja sorte aos profissionais. Bom, aqui eu acho que precisa ter um esclarecimento. Se houve uma denúncia de assédio contra o Cleiton Lima, por que toda a comissão técnica saiu junto? Saiu em solidariedade ao treinador ou a diretoria aproveitou e mandou todo mundo embora há uma semana de um jogo que, em tese, mesmo que não tenha treinador e nem ninguém para dar o trabalho lá do clube, do time, o Santos deve ganhar e deve classificar, mas depois vai ter adversários do nível de Palmeiras, Ferroviária, São Paulo, Corinthians, numa outra etapa do Campeonato Paulista. Então, precisa de treinadora ou de treinador. Eu queria entender o porquê de ter saído todo mundo junto, né? Se todos saíram em solidariedade ao técnico ou se o clube aproveitou e fez uma rapa, tirou todo mundo. Aí vem os desdobramentos. Minutos depois a gente fica sabendo, né? Primeiro no Globoesporte.com, de que havia problemas de relacionamento do Cleiton Lima com o elenco. Depois o UOL disse que o caso era realmente de assédio nas duas categorias que eu coloquei aqui, e aí por conta disso o clube ele colocou o cargo à disposição. Quando foi levado à diretoria cartas com reclamações e denúncias documentadas contra o treinador, cartas que não têm assinatura, cada carta descreve um tipo de problema, mas não há exatamente o nome da jogadora que faz essa acusação. Isso tudo foi entregue à Aline Chave, que é a diretora de futebol feminino, ao Galo, que inclusive a gente percebeu que estava com uma cara meio estranha hoje de manhã, né? E que houve uma reunião hoje e determinou aí a saída do Cleiton Lima. Uma situação insustentável. Aí no Globoesporte.com tem aqui todas as cartas, né? Aliás, eu recebi no WhatsApp foto dessas cartas também, né? 19 cartas falando sobre o comportamento, até da forma de se vestir do Cleiton Lima, de brincadeiras em que ele, em tese, colocaria em questão a situação do peso de uma determinada atleta, de palavras que ele dizia eventualmente nos treinos. Em algum momento aqui no texto fala sobre cobranças excessivas e constrangimentos e ameaças. Então, assim, cobrança excessiva. O que é uma cobrança excessiva no futebol? Exigir que a atleta erre menos? Que tipo de ameaça? Você vai sair do time? Constrangimento de outra história. Ameaça, se for assim, se você não melhorar, eu vou te tirar do time. Ou chuta direito, né? Capricha na finalização e tal. Existe uma linha muito tênue entre o que é uma cobrança excessiva e uma ameaça do que é uma cobrança técnica profissional. Eu estou dizendo aqui, eu estou colocando dúvida em tudo. Eu estou criando aqui um cenário em que eu preciso tentar entender o que está acontecendo. Agora, constrangimento não, né? Uma coisa é um atleta errar um chute e o técnico fala assim, vamos caprichar mais. Outra coisa é assim, atleta erra um chute e o cara assim, vamos caprichar mais, seu idiota. Aí é constrangimento. Vocês percebem a diferença? Isso, a diretoria precisava já ter conhecimento há mais tempo. Aliás, isso não foi uma coisa que aconteceu nos últimos 2 dias. Provavelmente. Isso
pela versão das jogadoras, já acontecia há algum tempo. E aí é que entra a questão que ou a Aline falhou ao não ter percebido esse tipo de situação e tivesse levado isso antes à diretoria do clube, ou as jogadoras demoraram, inclusive, para fazer esse tipo de manifestação, porque e o clube tem que ter, especialmente no feminino, por tudo que é descrito, inclusive pelo fato de ser um técnico homem e um elenco de moças, é preciso ter uma atenção ainda mais especial em relação à questão do dia a dia humano, né? Da gestão de pessoas. É preciso que haja isso de forma mais eficiente. E aí eu não sei se foi uma falha do clube de não ter um sistema em que uma denúncia anônima pudesse ser feita, isso ser investigado, tal do compliance, né, que fala, ser investigada pelo próprio clube antes de haver um tipo de denúncia como essa, que agora precisa ser provada, né, porque precisa ter, as moças elas fizeram aqui um depoimento muito forte, mas até para que o caso caminhe para uma outra esfera, porque em termos do clube acabou, foi que nem a história do Falcão, está entregue na esfera policial e da justiça. Isso aqui é muito grave, é uma acusação muito grave. Ela precisa caminhar para uma outra esfera, né? Até para que o Cleiton Lima possa se defender. O Cleiton Lima, que emocionado, recebeu dias atrás uma placa de 300 jogos à frente da equipe do Santos, com a esposa e o filho do lado, a esposa super emocionada e tal, né? Sendo que o Cleiton Lima não tinha nenhum tipo de acusação do tipo, pelo menos que me conste, talvez tenha aí eu não saiba, até então, né? Então, assim, é muito difícil se posicionar numa história como essa. É muito difícil tomar partido de um lado ou de outro, porque isso cabe à justiça, cabe aos advogados de defesa, de acusação das partes envolvidas, né? O clube fez aquilo que em tese deveria fazer. Surgiu uma dúvida, tira do processo, a gente segue a vida aqui e agora o que aconteceu vai ser apurado fora do clube. O meu questionamento hoje é por que o Santos não teve, ao longo deste período, talvez preocupado demais com o que acontecesse com o time masculino, um trabalho de acompanhamento mais forte, mais próximo do dia a dia das sereias. Porque assim, também hoje você tem câmera em tudo quanto é lugar, hoje você tem muita gente filmando muita coisa, né? E certamente esse tipo de reclamação não nasceu de uma hora para outra. Não nasceu de um dia para outro. Será que não é possível que, com um time com tantas profissionais e tantos profissionais envolvidos, ninguém na direção do clube foi alertado sobre isso? Ou ninguém ficou sabendo? Ou a coordenação do futebol feminino estava lá e não estava percebendo o que estava acontecendo? A Aline, ela não acompanhava os treinos? Ela não reparava se o uniforme do Cleiton Lima estava constrangendo as jogadoras? Será que não era ela que tinha que ter falado com ele? Ou nenhuma jogadora falou para ela e ela foi tomar uma atitude em relação a isso? Porque assim, eu repito, não é uma coisa que tenha acontecido de uma hora para outra. E não é possível que ninguém tenha tomado uma providência diante de tanta coisa. Um negócio é lá fora do CT, num carrinho de pastel, não sei o quê. Outra coisa é dentro do treino. Outra coisa é dentro do treino. É ouvir o que o treinador está dizendo, né? Se ele falou isso, tinha que ter se tomado uma atitude logo. Porque se ele fala alguma coisa do gênero que causa constrangimento e cobrança excessiva, ele é chamado pela direção e é falado para ele, olha, esse tipo de comportamento o senhor não tem que tomar, não tem que ter. Então, entre uma versão e outra, fica a sensação de que as sereias dentro do clube eram um universo paralelo. Até brinco, né, que é um universo paralelo porque é um time que ganha mais do que o masculino, mas não pode ser um universo paralelo administrativo. Você não pode deixar a coisa correr frouxa assim, com tanta coisa acontecendo segundo a versão das jogadoras e ninguém tomar nenhuma providência. Quem dirige a equipe no aspecto de clube, né, quem está lá para isso, e o Galo, inclusive, que quando deu a entrevista falou que dentro do que eles entendem como um trabalho de longo prazo, ele vai ficar em cima do profissional,
da base e do feminino, além da diretora propriamente dita da equipe feminina do Santos, as Sereias da Vila. Então, assim, é mais um caso extremamente negativo que depõe contra a imagem do clube, né? Que coloca as pessoas em xeque. Já tem emissora de TV preparando reportagens especiais sobre o caso, e é o Santos nas páginas policiais de novo, e que agora precisa ser tratado com muito equilíbrio para que não haja injustiça, provas têm que ser apresentadas e o técnico precisa se defender, né? E tem a nota dele, né, na matéria do Globoesporte.com. Cadê a nota do Cleiton Lima? Tem os trechos das cartas aqui, tem a nota oficial do Santos, e em mensagem ao GE, Cleiton Lima negou as acusações. Ele não pediu demissão, colocou o cargo à disposição após tomar conhecimento das reclamações de parte do elenco em relação ao trabalho dele. O Santos resolveu desligar a comissão técnica inteira. Tomei conhecimento também de supostas queixas de assédio que me causou estranheza e revolta. Uma acusação dessa é muito grave e tomarei minhas providências legais. Quem denuncia tem que provar. Ele completa aqui dizendo que tem uma carreira profissional de quase 30 anos, de forma ilibada e vitoriosa, nunca teve nenhuma queixa nesse sentido durante a trajetória e não aceita que utilizem esse artifício para tirá-lo do cargo e tentar manchar a história dele e do clube. Enfim, é o que eu disse. Agora o Cleiton Lima precisará se defender e quem acusou vai precisar se apresentar também, porque eu imagino que ele vai chamar muita gente num processo, porque é a imagem dele também, num processo para que as pessoas provem o que elas estão dizendo, né? De toda forma, repito, o clube falhou, ao meu ver, de forma gritante, ao permitir que uma situação como essa crescesse a tal ponto de, numa semana em que o masculino só treina, o Santos voltasse às manchetes, porque o masculino tem levado o Santos para as manchetes negativas o tempo todo, infelizmente. O time feminino fizesse a mesma coisa, né? Por uma questão de foro humano íntimo muito mais grave do que a parte esportiva. E faltando uma semana para elas terem um jogo que, assim, não é decisivo, é importante, é bom ganhar, né, para ter uma classificação do segundo lugar garantida e tal, mas depois, entrando numa reta final de campeonato, vão fazer o quê? Vão subir a técnica das sereinhas? Sinceramente, não sei o que vai ser feito, aguardo uma resposta dos dirigentes. Só para finalizar, eu acho que as jogadoras, se elas se sentiram de alguma forma atingidas por tudo que elas afirmam que aconteceu, é também mais uma prova de que hoje certos comportamentos, repito, se é que for provado, certos comportamentos não são mais aceitos, né? E é por isso que toda empresa e o clube de futebol precisa ter uma visão empresarial em alguns aspectos, precisa tratar de cuidar do ambiente que se estabelece dentro do clube, né? Aliás, o próprio presidente tem sala no CT, ele vive lá, né? Porque a coisa chegou neste ponto, realmente eu não sei. Falhou o Santos, ao meu ver, por uma situação que deve estar se desenrolando há algum tempo, ter estourado da forma que estourou agora e ninguém ter percebido. Nem o presidente e nem a responsável, a diretora responsável pelo futebol feminino do clube. Agora, a única coisa que eu quero entender mesmo é o porquê do desligamento de toda a comissão técnica, inclusive uma mulher, a psicóloga Luísa Garuti, né, a preparadora física Vanessa Monte, há outros profissionais aqui, homens, enfim. Eu queria entender o porquê de ir todo mundo embora, porque não era todo mundo que estava, em tese, supostamente assediando as jogadoras, ou tendo um mau comportamento, ou estavam. Todo mundo ao mesmo tempo? O Santos mandou embora ou todo mundo saiu junto com o treinador? Realmente eu não sei. Então, lamentável que a gente tenha que falar sobre isso, mais uma prova de como a energia no clube está ruim. É uma energia muito ruim no Santos hoje. O Santos precisa de um trabalho espiritual muito sério, né? As coisas têm desandado. Isso me preocupa fortemente em relação à campanha contra o rebaixamento. Disse isso, estou repetindo aqui, né?
É mais um capítulo em que o Santos é colocado como, na mídia, como um clube em que não há organização, não há respeito, não há profissionalismo, não há seriedade, não há comprometimento. E aqui eu não estou dizendo especificamente em relação a A, B ou C, em relação ao caso das Sereias e do Cleiton Lima. Estou generalizando, né? Eu percebo que os poucos bons profissionais que existem no clube hoje estão esgotados. Os bons profissionais do Santos hoje não veem a hora da temporada acabar. Ou para que vejam, a partir de 2024, um cenário melhor, ou para que eles possam cuidar da vida deles. Sejam demitidos, recebam a rescisão, vão cuidar da vida deles, assinem contrato com outro lugar, porque a percepção que eu tenho é que hoje é muito difícil estar no Santos. E eu imaginava que era algo só relativo ao time masculino. Pelo jeito, não era no feminino. E quem me garante que na base, entre os meninos, também não tem nenhum problema? A gente não sabe, né? A não ser que te vivesse lá nos bastidores de uma forma, mas eu estou aqui fazendo o papel do torcedor que vê à distância, né? Porque a minha vida como jornalista me traz outras demandas, eu não, infelizmente não consigo acompanhar certos detalhes. Mas eu faço aqui o papel de quem está vendo à distância. E cada vez que surge uma notícia dessa, é para desanimar o torcedor do Santos diante de uma gestão tão ruim que deu continuidade a outras gestões péssimas, né? Gestão de pessoas é muito ruim no Santos. Vejam a quantidade de técnicos que passaram e técnicas que passaram pelas Sereias, pelo time masculino. Na véspera da Copinha, lembra quando o Helder assumiu? Ele assumiu o time, faltando 15 dias para a Copinha, porque o técnico do Sub-20 foi mandado embora. Lembram disso? Teve mudança na base pra caramba. Teve mudança nas Sereias. Gestor de futebol do masculino. Teve um monte. Ou seja, é péssima. Não é só falta de conhecimento de futebol, não é só falta de conhecimento de como investir bem o dinheiro do clube. É péssima gestão de pessoas. Membros do CG, todos foram caindo, um a um. Foram indo embora. Perto de Andrés Rueda ficou 2 ou 3. Foram indo embora, saindo. Alguns foram substituídos. Quem poderia entrar? O conselho impediu, né? Porque talvez trouxesse uma visão diferente. Então o Santos está largado. O Santos está largado. Repito, a gestão de pessoas no clube é péssima. É péssima. Os fatos estão aí para comprovar. Tá certo? Reforço que este vídeo foi um conteúdo exclusivo de Cicobi Unimais Metropolitana. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.